O Flamengo até que saiu na frente, mas acabou perdendo para o São Paulo por 2-1 na noite desta quarta-feira e estreia com derrota no Campeonato Brasileiro. Se a vida não é fácil no Campeonato Carioca, o rubro-negro também não começa bem a sua trajetória no Brasileirão. Até começou, né, com gol de Gonzalo Plata e uma grande jogada com o Pedro, que de peito deu assistência para o equatoriano. O Flamengo começou na frente no placar, mas sofreu a virada com mais um gol de Luciano contra o Flamengo e Danielzinho também, que completou a vitória do tricolor paulista lá no Morumbis. E o Flamengo engata mais uma derrota seguida, a segunda, né, por 2 gols de diferença também, por 2 gols do time adversário também, né, como foi contra o Fluminense, uma situação complicada para o Flamengo e um jogo que contou com o finalzinho ali bem polêmico, né? Os jogadores do Flamengo ficaram muito na bronca com a arbitragem do Hilton Pereira Sampaio por um pênalti de Alan Franco em Arrascaeta, né? Essa situação gerou muita discussão, ainda mais que foi o último lance da partida. O Flamengo tentou com Gonzalo Plata e no rebote a Arrascaeta sofreu um toquezinho embaixo na perna. O VAR não recomendou, né, o árbitro a ver o lance ali na beira do campo, e aí terminou a partida. Os jogadores foram reclamar bastante. O Arrascaeta foi um dos que ficaram mais na bronca, né, na bronca com a arbitragem, e o Jorginho acabou sendo expulso. Após a partida, o Jorginho deu uma entrevista também, reclamou bastante, e quem seguiu no mesmo caminho foi o técnico Felipe Luiz, que deu razão aos atletas e classificou a arbitragem como polêmica logo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo começou o dia, né, com a notícia da contratação de Lucas Paquetá, termina essa noite agora com a derrota amarga para o São Paulo, mais uma, como eu disse, perdeu para o Fluminense, né, no Campeonato Carioca, e também tem essa derrota para o São Paulo na primeira partida aí do Campeonato Brasileiro. O Flamengo agora vai se preparar para esse jogo contra o Corinthians no domingo, a decisão da Supercopa Rei lá em Brasília, e tem a expectativa da estreia de Lucas Paquetá, né? Mas, voltando a falar sobre esse jogo entre Flamengo e São Paulo, um jogo que no primeiro tempo o Flamengo até teve o controle de bola, né, lá no Morumbis, mas o Gonzalo Plata, por exemplo, teve diversos erros que o próprio Felipe Luiz classificou no aspecto geral da equipe. Erros que os jogadores não estão acostumados, né, a executar, a cometer, então fica esse alerta nos próximos jogos. Mas o Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo, teve as melhores chances, né, mas não conseguiu reverter essa situação em gols, né. No segundo tempo, São Paulo, o soberano, foi melhor por conta justamente de conseguir essa virada, e o Felipe Luiz colocou o pelotão de frente, a Arrascaeta entrou, o Jorginho entrou, mas o Flamengo não conseguiu, né, engatar, começar o Brasileirão logo com uma vitória que seria muito importante para o decorrer da temporada. Claro, como eu disse, próxima partida contra o Corinthians, né, fora de casa, lá em Brasília. Claro que é campo neutro, mas o torcedor do Flamengo vai marcar presença, como sempre faz em qualquer canto do país, e a expectativa é para saber se o Lucas Paquetá vai ficar à disposição. O garoto do Ninho, que retorna ao Flamengo, né, depois de jogar no futebol europeu, vai chegar no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, por volta das 10h40, 11 horas da manhã. E aí sim, o torcedor rubro-negro vai fazer uma grande festa para receber a sua cria, que está de volta. Uma negociação muito complicada para o Flamengo, que precisou de muita paciência por parte do rubro-negro. Mas o José Abuto, ali, com o apoio do BAP, presidente do Flamengo, conseguiu ali fazer com que o West Ham liberasse o jogador por um valor abaixo da pedida, que o próprio West Ham no início pediu cerca de 65 milhões de euros, e aí o Flamengo termina essa negociação pagando 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais, que serão parcelados até o fim de 2028. Então, sinal positivo para o Flamengo, por conta dessa negociação com o Lucas Paquetá, mas fica esse gostinho amargo nessa quarta-feira com essa derrota para o São Paulo, né? Como eu disse, o dia tinha tudo para caminhar, ter um final feliz, como começou bem com a negociação por Lucas Paquetá, mas o Flamengo fica com a derrota, e você vai acompanhar aqui no lance do que vai rolar sobre os bastidores pós-jogo dessa derrota do Flamengo para o São Paulo. Valeu, pessoal!